8 horas e 48 minutos, voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, no Face, no YouTube, no Instagram, lá na Twitch TV também. Acompanhe aí daqui a pouco em podcast esse programa e logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. O oferecimento é de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, agora com aplicativo exclusivo, é só baixar aí na sua lojinha. Meu caro José Alves de Azevedo Neto, economista da UENF e professor da Universo, é o nosso entrevistado hoje, nosso convidado aqui na bancada com Aloysio Abreu Barbosa. Nesse bloco agora, para a gente fechar o programa de hoje, tem o tema UENF e a parcela importante que a universidade tem que oferecer, dá para contribuir justamente com o desenvolvimento da nossa região. E aí não é só da cidade, é de toda a região, inclusive Macaé, onde ela tem polo também, por aí vai. A pergunta básica é essa, sobre essa contribuição, como é que você vê o papel da UENF nesse momento, no atual momento, 2023, e, além disso, tem a pergunta do Edmundo Siqueira. E aí eu vou ler aqui para você, lá no Face. A não aplicação dos 20 milhões no arquivo talvez seja um ponto crucial na eleição da UENF. Esse ano de eleição, como a gente já falou, né? Mas houveram questionamentos internos? É uma pergunta. Alguma comissão foi formada para acompanhar o processo com professores da oposição, inclusive? É a pergunta do Edmundo que eu encaixo nessa... Respondendo a pergunta. Olha, Edmundo, eu não tenho conhecimento que exista essa comissão de professores de oposição. Mas eu vejo que os professores que são candidatos lá já estão olhando isso aí com carinho. E isso vai vir à tona agora nesse processo eleitoral. Agora, eu acho que o reitor, junto com o Vladimir, são duas pessoas maduras e eles vão chegar a bom termo nessa questão, porque é necessário executar esse dinheiro lá no arquivo municipal, que, a hora que chove, dá sempre problema. Então, eu acredito muito no diálogo, eu acho que não falta nem em relação a Vladimir e nem em relação ao Raul Ernesto, o nosso reitor lá, a quem eu mando um grande abraço. Ok? Antes de cair o arquivo? Não, porque eu estou brincando, não, mas é sério, sério, é verdade, é sério, porque, claro que vai. Graças a Deus, por um lado, não tem chovido mais tão forte. Não, mas as águas de março, fechando o verão, como dizia o Tom Jobim, elas estão chegando aí, né? Março acabou e as águas não chegam. Por favor. Olha nessa... Bota a lenhazinha aí. Não. Só cogitar um fato. Eu fui o primeiro a noticiar. Uma fonte minha na Alerj, porque esse dinheiro sobrou da Alerj. É da Alerj, foi. É siciliano que botou aqui, né? Siciliano. Uma fonte minha da Alerj me falou, vai ser esse dinheiro. E como tem que ser para passar da Alerj para o município, você tem que ter uma pessoa jurídica, estadual. Um CNPJ estadual, né? Estadual. Foi a UENF. A UENF só entrou nisso. Primeira, porque a UENF, no projeto dos anos 90 da EBC-TV, Escola Brasileira de Cinema e Televisão, no governo Marcelo Alencar, reformou o solar do colégio, que estava acabado. Ele reformou, eu participava daquele projeto naquela época, trabalhava na UENF nessa época. Você foi servidor lá, você concursado lá. Foi reformado, o projeto não saiu, porque era uma escola de regime de internato, tipo escola de cinema de Cuba, e ali é complicado você fazer coisas ali, ia cavar para fazer uma cisterna. Você encontrava um cemitério de escravos negros. Ia para o lado, o cemitério índio. Então foi complicado ali, e foi aproveitado pelo Arquivo Público Municipal. E esse dinheiro, para essa segunda reforma agora, falando primeiro, foi nos anos 90. Eu estava presente na inauguração. Eu estava lá, presente.
Saiu em 29 de outubro de 2021. Nós estamos hoje em 4 de abril de 2023. Vamos combinar um pouquinho de tempo, né? São 1 ano e 5 meses. De 20 milhões em caixa, rendendo juros. Né? Está rendendo juros, não é pouco o que está rendendo. Com esse juros do Banco Central, não é pouco que está rendendo. Mas esse juro reverte para a obra, reverte. Esperemos essa receita financeira, ela reverte para a obra. Esperemos né? que sim, mas, enfim, já são 1 ano e 5 meses. Né? Precisa resolver isso aí é importante o projeto, né? E não podemos deixar a memória de Campos, né, ser sepultada por uma chuva, né? Agora, e eleição a reitor, como é que você está vendo? Zé Alves, para a gente encerrar, que são 8h54. Olha, eleição de reitor é uma eleição muito disputada dentro da nossa UENF. Nós temos lá, a princípio, eu acho que a candidata da situação deve ser a Rossana, né, a vice-reitora, e o Carlão já falou comigo que ele é candidato. Então eu vejo com uma expectativa muito boa, uma disputa muito boa. A gestão que Raul está fazendo, eu considero muito boa. A universidade está arrumadinha, tal, muito bem cuidada. Eu vejo aos domingos, né? Eu gosto de andar de bicicleta, eu vou lá aos domingos, a sociedade comparecendo, né? Visitando a UENF, fazendo piquenique, cafés. Tá? Agora, nós temos um grande gargalo lá dos técnicos administrativos. Eu sou economista lá, faço parte do Sintuperd, né? É a questão do voto, né? De uma categoria vale mais do que a outra, né? Hoje, dos educadores, o voto vale 70%, o dos técnicos 15% e dos alunos 15%. A gente está fazendo uma campanha para a gente fazer, né, uma paridade desses votos aí, porque é injusto uma universidade terceiro milênio, onde você tem na boca a democracia, que existe democracia, mas que democracia é essa se o voto de um vale mais do que o meu voto? Muito bem? Então, a UERJ também funciona assim, lamentavelmente. O sindicato nosso é o mesmo sindicato, então nós vamos lutar agora para fazer essa campanha que tem que ser levada ao Conselho Universitário para a gente ajustar essa assimetria, porque é inaceitável. O IFE funciona, né, de forma diferente, a UF, a UFRJ, verdadeiras democracias. Então a gente espera que o CONSUNE, né, o Conselho Universitário, ele seja sensível para a gente, né, resolver essa questão, porque a UENF está com 29 anos e é necessário, né? Então, como eu falei, a UERJ também, as duas universidades que tem o estado do Rio de Janeiro, é a UERJ e a UENF. E ambas têm essa assimetria, eu diria, né? O voto de uma categoria vale mais do que o outro. Então, uma pessoa que conhece razoavelmente a ciência política sabe que isso não é uma democracia. Entendeu, meu querido Aloysio? Só para finalizar aqui, você falou do IFE, a gente falou no primeiro bloco aqui sobre município. O ex-prefeito Sérgio Mendes está nos ouvindo, foi entrevistado aqui do programa, acho que 2 semanas atrás, não foi isso, Nogueira? Sim. E fez uma pergunta, mas aí ele estava falando do Nacional, ele passou o time. Ele falou sobre o Preve Campos. Até por acaso, por coincidência, ele estava discutindo eu e o Zé Alves aqui no intervalo sobre o Preve Campos. Mas Sérgio, pergunta super relevante. Só peço a vocês, mais ouvintes, por favor, tente fazer a pergunta nos blocos, porque senão você vai ficar voltando para o bloco e não acaba o programa. Não acaba o programa. Mas fica aqui, eu vou encaminhar a você a pergunta do Sérgio Mendes, está aqui no Facebook. Eu respondo lá para ele. Mas você falou do IFE aí. E tem aqui a Sandra Maria Teixeira dos Santos, médica,
que coloca aqui Jefferson Marques Azevedo, meu candidato a prefeito, excelente administrador e honesto. É seu irmão, é reitor do IFE, também tem eleição esse ano, o IFE ou o ENF. Ele não pode mais ser candidato, porque ele foi 2 mandatos, e é cogitado para ser o candidato do PT a prefeito de Campos, pela experiência que tem, né? E também por ter um perfil capaz de furar a bolha do PT, né? Como o Macron fez em 2002, por exemplo. Que entra na pedra, sobretudo a pedra que é muito bolsonarista, né? Pedra de Campos. A 98. Hoje é 98. Era 98 e 99, hoje é 98. É difícil falar de um irmão, porque passional sempre vai estar ali. Mas em termos assim, o economista falando, o analista, como é que você vê essa possibilidade do seu irmão? Olha, Jefferson é um bom nome, é um cara capacitado. Quem pode falar melhor dessa questão política dele são os servidores do IFE, os pares dele. Eu, como irmão, eu diria que marcho com ele onde ele estiver, no PT, no PMDB, tá certo? Mas é um bom nome de perfil. A Sandra, eu quero mandar um abraço para ela, nossa vizinha lá em Atafona, a doutora Sandra Teixeira, Sandra Santos, né? Santos Machado. Ela fica chateada que a gente faz uma confusão. Um abraço para você, Sandra. Mas Jefferson é um bom candidato, né? E Campos estaria muito bem servido se ele fosse eleito prefeito de Campos, mas eu não posso ocupar nenhuma secretaria por conta de nepotismo. Eu declinaria do convite se ele fizesse. O nepotismo proíbe, né, esse tipo de conduta. O irmão assume cargo político e tal, mas eu acho que Sandra está com a razão. Eu voto com meu irmão. Mas você acha que ele teria esse perfil? De furar a bolha? Sim. Teria. Embora, rapaz, a cidade nossa deu 65% dos votos a Bolsonaro. Aí, pessoal, vamos fazer uma mudança em Campos, mas com essa sociedade extremamente, né, conservadora, eu te garanto que nós não vamos mudar nada, pessoal. Essa cabeça do campista é uma cabeça virada para trás, é a vanguarda do atraso. Bom, 9 horas em Campos. Esse é o Zé Alves de Azevedo, neto em estado puro, né? Na essência, estado puro. Economista da UENF, professor também da Universo. Obrigado pela sua participação, amigo. Sempre muito elucidativo. Até o Maurício Batista Furel colocou aqui, ó, parabéns pela entrevista, uma análise coerente com muito conhecimento. É o ouvinte nosso aqui. Número 1, tá, né? Tá sempre acompanhando. Então, 001. É o 001. A Maurício eu vejo sempre no chat. Sim, no chat, não, mas do primeiro. Pode. No primeiro programa ele estava com a participação que ele tem hoje, não falha quase nenhum. Que legal. Um abraço para Maurício aí. Difícil, dá para contar nos dedos aí, às vezes que ele furou. A gente tira mais férias do que ele. Verdade, é isso mesmo. Verdade, perfeito. Ele participa mais às vezes do que a gente apresenta. Mas, de qualquer forma, meu caro José Alves de Azevedo Neto, muito obrigado pela contribuição de hoje. Nesse contraponto aí ao Murilo, a gente espera que você esteja certo e não o Murilo. Eu quero. Mas o Murilo, não é nenhuma crítica, né? Pelo contrário, o Murilo também tem conhecimento, conhece dados, conhece números, é estudioso, não é? Eu admiro. Eu sou fã de Murilo, rapaz. Aliás, a entrevista dele teve um engajamento fantástico também. Eu assisti. Né? Mas aquele dado que ele deu é do Infomoney. O Infomoney hoje é da XP, né, Luiz? O Infomoney, a revista Infomoney, esse dado que esse ano é investimentos, né? XP Investimentos. XP Investimentos. Então, o dado que esse ano vai ser o ano da recuperação fiscal, o ano que vem da quebradeira, a gente espera que isso jamais ocorra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É isso que a gente torce. A fala dele é o que de fato está aí acontecendo. É um empresariado que gera riqueza no país, gente. Não podemos que isso ocorra. Isso não vai ocorrer. Zé, um grande abraço, muito obrigado. Agradeço a você, a Luiz,
ao Beto, estamos à disposição e mando um abraço ao nosso amigo Alcimar das Chagas Ribeiro, que está envolvido com a doença da sogra dele. Um abraço para todos. Não tivemos mais notícia de ontem para cá, né? Mas que esteja tudo bem, que ele tenha lá boa sorte junto dos cuidados com a saúde da sogra. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, fechamos então por hoje. Amanhã de volta às 7 horas da manhã. Agradecer a Zé Alves. Essa entrevista aqui chegou a ser até anunciada com o Alcimar. Mas teve contratempo aí. Como vocês falaram aí, da sogra dele foi internada ontem. Esperamos e estamos em corrente para que esteja tudo bem, que se recupere o mais rápido possível. Né? E como a pauta, quer dizer, um economista para falar de Brasil Campos, estudioso da realidade local, para falar da economia do Brasil, que está nessas coisas de arcabouço fiscal, início do novo governo, mas também falar da UENF. Então, de imediato, até para aproveitar a pauta, conversamos ontem, Nogueira, depois que o Alcimar avisou que não poderia vir hoje. E aí o consenso, né? Zé Alves, agradeço demais, porque foi realmente... para aproveitar essa pauta, você se encaixou como luva, agradeço aí. Obrigado. Entrevista muito boa. Tá aqui o debate, eu falei com o Sérgio Mendes aqui, lá no retorno, que ele fez perguntas sobre Preve Campos, só que ele fez no segundo bloco, quando ele estava falando do Nacional. Então que a gente não poderia voltar ao primeiro bloco, né? Mas o debate com o Mário Filho, o presidente do Preve Campos, está pegando fogo. Esse é bom. São duas figuras importantes de Campos, Sérgio Mendes e Mário. Tá aqui uma briga de foice aqui, mas enfim, eu não vou entrar nisso. O debate está aí aberto. E amanhã vamos entrevistar aqui, me refresca a cabeça. Celso Cordeiro, filho, e Ricardo Vasconcelos. Bom, bancada boa. Falar sobre política, jornalismo, em tempo de rede social. Celso Cordeiro. Dois grandes jornalistas de Campos. E resumir a entrevista de Zé aqui com um comentário do Leonardo Mota. Eu não estou fazendo nenhuma concordância com isso, não. Só estou registrando aqui. Vanguarda do atraso. Isso é Campos e sempre será. O Leonardo Mota ecoando as palavras finais aqui do Zé Alves, a quem eu agradeço a entrevista. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado ao Grupo Folha também. Valeu. Tá certo, então. 9h06. Amanhã, quarta-feira, tem Folha da Manhã nas bancas, hein? O jornal impresso aí bem cedo também nas bancas da cidade e nas casas também de todos os assinantes. Ficamos por aqui, de volta amanhã às 7h, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.